Boa tarde. Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Claudinei. Seja bem-vindo. Boa tarde para vocês que estão entrando agora. Para quem não me conhece, está assistindo no replay, eu sou a Shirley Morata, sou professora de inglês. E eu estou aqui, porém, não para falar sobre aulas de inglês, porém para falar sobre desenvolvimento humano. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar sobre vários temas do desenvolvimento e eu estou aqui hoje para falar sobre fé, né? Como eu coloquei ali, na verdade a gente tem que mirar para a fé e remar, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos, Malvês. Muito bem, a Ilma também está aí. E eu gostaria que vocês clicassem no bonequinho para que vocês possam me seguir, quem não me conhece. Para quem me conhece, vocês podem compartilhar, compartilhem com seus amigos. E é isso aí, vamos compartilhando, chamando as pessoas. Vou inverter aqui a câmera para mim. Vamos lá. Boa tarde. Deixa eu virar um pouquinho aqui por causa da luz. Boa tarde, eu sou a Shirley Morata e hoje falando aqui, muito obrigada por compartilharem. E hoje eu estou aqui para falar de um objetivo, né? Um objetivo de vida, né? Que seria a fé, né? Termos fé. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Então vamos todos se sentindo bem à vontade. Boa tarde, que legal que você também está entrando, todo mundo. Boa tarde, vamos realmente compartilhando, porque falar sobre fé é algo muito importante, né? Eu quero falar desse objetivo de vida para as pessoas, que é ter fé realmente. Porém, né, falar sobre fé é algo que nos traz algumas crenças, né, que a fé, boa tarde, que a fé ela tem a ver com religião. E o que eu quero falar para vocês é que, infelizmente, essa crença, né, que a gente tem de que a pessoa tendo fé, ela é uma pessoa que está conectada com a religião, que ela é errada. Porque a fé, na verdade, ela não tem nada a ver com religião. A religião é uma das formas da gente ter fé, porque a fé significa você acreditar, você crer em algo. Então, você crer na religião, ela é um ato de fé, porém não o único. Porque muitas pessoas às vezes falam, né, que uma pessoa que não tem a religião, que ela não tem fé. Só que isso não é verdade, porque a fé significa você acreditar. E todo ser humano, ele já vem, né, dentro dele com uma fé embutida. Todo mundo acredita em algo, seja acreditar em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, acreditar em Buda, acreditar na natureza, acreditar que vai comprar um carro. Todos esses são modos de acreditar. Acreditar na vida. Acreditar que você vai ter saúde. Então a crença, ela independe de religião. Então nós, né, que acreditamos em alguma religião, em primeiro lugar nós temos que ter respeito. Respeito ao outro ser humano, porque cada um realmente tem uma crença diferente. E falando sobre isso, falando sobre essa crença que nós temos, né? Todos têm o seu modo próprio de fé, exatamente. Acreditando, como eu estou falando para vocês, que todo ser humano, ele crê em algo, aí a gente acaba se afastando daquela coisa de falar, nossa, aquela pessoa não acredita em Deus e as coisas estão dando certo na vida dela, e eu que sou tão crente, que vou sempre à igreja e sigo uma religião, as coisas não estão corretas para mim. E aí você acaba julgando. E na verdade, isso tudo não tem a ver com a religião. Tem a ver com a nossa própria fé. Com a fé interior que a gente tem. Então, falando sobre esta fé, da maneira como eu estou dizendo, tirando de lado a religião, que é uma coisa muito importante para muitas pessoas, a gente falar na fé do ser humano, isso é muito mais condizente com a verdade do que a palavra fé. Que a fé significa você acreditar. Então eu gostaria de falar para vocês que como nós somos responsáveis pelas nossas vidas, tudo que a gente está vivendo, a responsabilidade é nossa, então a gente tem que saber que a gente tem que acreditar na gente, nessa força que a gente tem interna, para que a gente crie o nosso próprio caminho, a nossa própria vida.
E eu sei que tem muita gente que está me escutando, vai falar assim, nossa, mas como que eu estou criando a minha vida se está totalmente diferente do que eu quero? É porque a gente não sabe criar. Infelizmente a gente tem muita coisa dentro da gente que a gente acaba criando de uma maneira que não é a maneira que a gente quer. A gente fala para o universo que quer algo e de repente a gente não tem esse algo porque a gente não sabe pedir. A gente não sabe se conectar com a nossa própria essência e pedir o que a gente quer. Então, na verdade, como criadores da nossa própria vida, a gente às vezes fica triste de não estar vivendo uma realidade que a gente gosta. Porém, tem uma boa notícia sobre isso. A boa notícia é que você tendo ciência de que toda a sua vida depende da sua criação diária, você começa a mudar. E como eu estava falando em outros periscopes anteriores, quando a gente vive no presente e traz a responsabilidade da criação para a gente começa a transformar o nosso futuro. Porque, na verdade, nós temos o poder dentro da gente. Na verdade, o poder está em nós, de determinar toda manhã se a gente vai levantar da cama. Porque se eu resolver levantar, esta é a realidade que eu crio. Se eu resolver ficar lá deitada, a minha realidade vai ser totalmente outra. Então, quando a gente coloca a responsabilidade da nossa vida no externo, a gente se afasta desse poder que é nosso. E aí muita gente fala assim, nossa, eu tinha tanta fé na minha religião e não acredito mais. Por quê? Porque está pondo a força de tudo isso no externo, quando a força, na verdade, ela é dentro de cada um de nós. E falando em fé, eu gostaria de falar para vocês uma história, que é a minha história, de um momento onde eu fui muito testada na minha fé. Na minha fé quanto a ser humano e na minha fé quanto a minha crença, porque eu tenho a minha religião. E vou contar isso para vocês, como eu disse em periscopes anteriores, não para estar no vitimismo, para estar dando uma de coitadinha e dizer assim, ó, coitada da Shirley. Não, mas como uma força que me fez estar hoje viva e estar aqui nesse periscope com vocês. Quem me conhece sabe da minha história, eu tive um problema muito sério de saúde. E eu quero dizer como é que esse problema seríssimo que eu tive resgatou a minha fé. Me resgatou uma fé em mim mesma, em saber que eu queria modificar aquele quadro tão difícil que eu passei em um hospital, a partir do momento que eu estava criando, né, a minha própria força interna para poder sair disso. Então, o que acontece? A partir daquele momento que eu resolvi que eu tinha que buscar uma força dentro de mim para combater a doença que eu tinha, foi a primeira prova de fé em mim mesma que eu tive. Só que vamos falar um pouquinho mais ampliado em relação à fé. A fé não era somente em mim mesma, porque não adianta você só ter fé em você se você vive num planeta rodeado de pessoas. É importante também que você se conecte com as outras pessoas. Então, a partir do momento que eu tomei aquela decisão na minha vida que eu queria viver, eu tive que ter muita fé no ser humano, que era um barco que eu estava no meio de uma tempestade, que eram os médicos. Confiar nos médicos que eu tinha, confiar em todas as enfermeiras que estavam cuidando de mim. Então aí eu tive fé também nessa outra parte, que era a fé no ser humano, que poderia me tirar daquela situação. E aí, como no periscope de ontem que eu falei que a gente tem que realmente seguir a nossa intuição e de repente ficar com o bico calado, eu tive muitas críticas, que tinha gente que falava assim, nossa, mas você não está num bom hospital, muda de hospital. Porém, a minha intuição diria, eu tenho que ficar aqui. Porque no meio da tempestade, se você pula de barco em barco, você fica no meio do oceano. Então, todas as coisas na vida de vocês, que vocês estiverem passando dificuldade, escolham um barco, confiem nele. Isso é ter fé. Além da fé em vocês, no poder da ação que vocês têm, a fé no outro ser humano. E foi isso que eu fiz. Eu acreditei no outro ser humano que iria cuidar de mim. E aí veio a minha fé maior, que essa fé maior me conectava à minha essência divina, porque eu acredito nisso. Mas independente se você acredita em Buda, se você acredita em Deus, se você acredita na natureza, você tem que buscar essa força também, essa força que nos conecta
nos conecta com um grande regente, né, que rege tudo isso. Tem o nome que for, independente. E nessa hora eu tinha uma grande força dentro de mim de acreditar. Acreditar que eu seria realmente vitoriosa, porque eu estava conectada com a fé em mim mesma por resolver viver. E quem é que conhece várias pesquisas que são feitas por diversos médicos, que quando você tem fé, quando o paciente tem fé, ele consegue se curar muito mais facilmente. E a minha segunda fé nos médicos, em toda a equipe, que eu tenho muita gratidão de ter sido cuidada por eles, porque eles estudaram para isso. E a fé máxima que eu tive, que foi com a minha conexão com Deus, que essa é a minha fé particular. E eu respeito a fé de todo mundo. Então que vocês respeitem que eu também acreditava que eu tinha um Deus que sabia que eu estava dando o máximo de mim, porque é isso que Ele queria para mim, que eu usasse a minha força, através do meu livre-arbítrio. Então, gente, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês, sobre o que eu acredito que seja a fé. Só que essa é a minha crença, esta é a minha, é o que eu acredito na minha vida. E eu respeito a crença de vocês. Mas uma coisa que é certa é que vocês estão criando a vida de vocês diariamente. E se vocês não estão gostando do resultado, tentem mudar. Tentem começar hoje modificando uma coisa pequena. Porque, na verdade, a criação é de cada um de nós, né? Eu estou vendo que algumas pessoas estão se reconectando. De repente, seja algum problema do sinal. Então eu quero que vocês possam realmente ver o replay e espero que vocês concordem bastante comigo. O que é essa fé, né? Muito obrigada, tá? Para quem está aqui comigo. Eu me sinto muito grata mesmo por poder estar aqui, dar um pouco do testemunho, né? Do que aconteceu comigo. E inclusive foi uma meta que eu coloquei na época, né? A conexão cai às vezes, né? Eu acho que a conexão depende realmente da pessoa. Mas que vocês possam, né, rever no replay e entender que fé é isso. Você foca no seu objetivo e você rema. Porque não existe, né, como você ter os seus objetivos alcançados se você não tiver uma ação. Se você não remar para aquilo. Tá? Então eu queria agradecer muito vocês e que vocês possam realmente se conectar com a fé de cada um de vocês. Obrigada, viu, gente? Mandem coraçãozinho para mim, que hoje eu descobri, quero mandar um beijo pro Claudinei, que falou para mim que o motivo de eu ganhar coraçãozinho não era só para ser feliz, mas para eu ficar no topo ali. Então eu quero pedir coraçõezinhos, porque eu amo os coraçõezinhos, mandem para mim. E eu quero mandar um beijo especial hoje pro Adriano Herrera, que ontem ele estava me chamando, mas às vezes eu não consigo ler. E hoje ele sabe que eu conversei com ele de manhã e eu falei que eu iria falar o nome dele. Eu quero mandar um beijo. Mas um beijo na alma de todos vocês. E fiquem, né, na paz da fé de cada um de vocês, tá? Um beijo e fiquem aí um pouquinho mais, vendo um pouquinho mais da natureza. Eu vou inverter aqui, transmitir. E um beijo para vocês. Fé, gente. Força e fé. Vocês podem tudo. Tudo que vocês quiserem. Um beijo.